Duran, apareceu no nosso reloginho 5 dias, Pedro. Pois já está aquecendo os motores. Já esse negócio de não ser preso, né? É mais uma coisa, uma regra antiga da Justiça Eleitoral que parece que nem faz muito mais sentido hoje em dia, né? Que é aquela ideia de evitar perseguição política, de você não ter nenhum tipo de influência por parte dos que têm a polícia na mão, influenciando, interferindo nas eleições. Mas tem tanta regra que parece velha, que precisa ser mudada. O Tribunal Superior Eleitoral tem que se debruçar nessa reforma aí para atualizar um pouco essas regras e até ajudar a explicar o eleitor, porque você perde muito tempo medindo cartaz e falando, não, a propaganda tem que ter no máximo 2 metros por não sei quanto, 1 metro e tal, e as redes sociais aí explodindo com deepfake, com um monte de coisa. Violência política que a gente está acompanhando, Violência política, né, Pedro? A importância de você ter uma atuação mais incisiva. Quem né? sabe reforma eleitoral para as próximas eleições em 2026, né? É difícil, Havia a ideia de que ela sairia agora para 2024, quem sabe nas próximas eleições. Os que estão lá geralmente não costumam gostar de mudar o sistema, né? Mas enfim. Bem, ok, vamos lá, Pedro, porque também nessa reta final, rumo ao primeiro turno das eleições, é chuva de pesquisa. Todo dia a gente vai ter aqui uma atualização dos números, trazendo um pouco de cenário de momento, né, Pedro? O que a gente tem de atualização? Por exemplo, quando a gente olha para a capital paulista, falamos mais cedo aqui, há pouco, com o Pedro Duran sobre o debate que aconteceu ontem entre os candidatos à prefeitura. Qual é o cenário que eles trabalham? A gente teve 3 agora, a Real Time Big Data, a Atlas e a Quest, né? Tem até os números da Quest para a gente poder mostrar um pouco o panorama dessa situação aqui em São Paulo. A gente vai olhar aqui para o pelotão da frente, né? A Quest é um instituto bastante sério, então tem uma metodologia que é bem reconhecida pelos analistas que acompanham o assunto. E ela mostra essa coisa embolada na cabeça ali no primeiro pelotão aqui das eleições, né? Nunes com 24, Boulos com 23 e o Pablo Marçal com 21. Uma leve recuperação do Pablo Marçal, uma leve oscilação para baixo do Ricardo Nunes e um leve avanço da Tabata Amaral. Mas um cenário absolutamente estabilizado em relação às últimas pesquisas. E estabilizado no empate, estabilizado nesse bololô aqui do começo da eleição. Então, você tem várias possibilidades. Você tem, e aí eu vou, enfim, ao longo da semana explicar um pouco melhor, mas você tem um voto silencioso que pode beneficiar o Ricardo Nunes, você tem um voto útil que pode beneficiar o Guilherme Boulos e você tem um voto envergonhado que pode beneficiar o Pablo Marçal. Voto silencioso porque é o cara que não faz campanha, não vai pra rua, não é militante, vai no final decidir o que ele vai fazer e vai falar assim, bom, minha vida tá boa, deixa do jeito que tá. E vai votar no atual prefeito. Tem um voto do Guilherme Boulos, que é um voto útil, que pode vir da Tabata ou do Datena, por exemplo, que é o cara que tá olhando para isso aqui e tá falando assim, opa, eu queria votar na Tabata, mas é melhor votar no Boulos para garantir que você não tenha o Nunes e o Marçal num segundo turno. Então, isso pode gerar um voto útil para o Guilherme Boulos. E tem um voto envergonhado do Pablo Marçal, que é aquele cara que nem sequer responde à pesquisa, dizendo que votaria no Pablo Marçal, que não fala para os amigos, não fala para a família, mas vai lá na urna e aperta o número do Pablo Marçal. Isso não sou eu que estou dizendo, são as campanhas que estão analisando esses 3 fenômenos que podem beneficiar os 3 líderes dessa disputa aqui na cidade de São Paulo. E é importante lembrar, Carol, que embora o cenário esteja assim na Quest, e com a margem de erro de 2 pontos percentuais, você tem um empate triplo aqui, nas outras pesquisas, em outros institutos, essa ordem está invertida. Você tem instituto dando o Pablo Marçal em primeiro lugar e o Nunes em terceiro, tem instituto que dá o Boulos em primeiro lugar, porque está tudo no empate técnico, não é que as pesquisas tão divergentes. É simplesmente porque a amostragem, o cenário, a metodologia leva a uma posição diferente dos candidatos, mas todas elas com esse triplo empate aqui na cabeça. Tem outra capital brasileira com um cenário muito parecido com o de São Paulo, Pedro? Ah, tem algumas. Você tem, por exemplo, o Acre, Rio Branco, que você tem o prefeito Tião Bocalon e o Marcos Alexandre, cabeça a cabeça, voto a voto, 41-40 ali.
Você tem agora em Porto Alegre o Sebastião Melo descolando um pouco da Maria do Rosário, mas um segundo turno projetado. Eleição em Belo Horizonte e Fortaleza totalmente indefinida. Qualquer um pode ir ali para o segundo turno. Belo Horizonte do início ao fim, né? Belo Horizonte do início ao fim, uma campanha super surpreendente. E Fortaleza agora com o André Fernandes escapando, também descolando, né, desse primeiro batalhão, também desse primeiro pelotão, também esse cenário incerto. A gente vai mostrar daqui a pouco aqui no tabuleiro eleitoral as capitais do norte e tem algumas cidades em que ali a situação também é cabeça a cabeça, bigode a bigode, voto a voto. Faltam 5 dias para o primeiro turno das eleições. Para a gente encerrar aqui, Pedro, Passou estratégia, rápido, né? muito, né? Tá aí, domingo. Bem, qual é a estratégia agora para as campanhas? De olho nesses números, o que a gente pode esperar nesses últimos dias dessa campanha na capital paulista? Pois é, Carol, nessa hora da eleição, não adianta mais você fazer muito malabarismo, né? Porque o que você não conseguiu trazer de voto até agora, vai ser difícil você conseguir conquistar nessa reta final. Então, a estratégia principal das campanhas, pelo que estão me dizendo, é garantir aquilo que já se tem. É fortalecer o voto que já se tem. Então, por exemplo, o Guilherme Boulos com as mulheres, o Ricardo Nunes com os evangélicos e o Pablo Marçal com essa fatia da periferia que acabou migrando para ele. Para poder chegar no domingo, pelo menos, com alguma margem de segurança. Mas tudo pode acontecer. Pedro Duran, até já. Até já, Falarmos Carol. mais sobre eleições.